pessoal, que a paz e a graça do nosso eterno Salvador esteja com vocês. E mais uma vez eu venho agradecendo a todos que estão inscritos no canal do YouTube Volte para o Eterno, e para aqueles que estão também comentando e visitando o canal e participando aí do cenário que está sendo formado sobre os últimos tempos, né? Dessa perdição, desse mundo que já está condenado. Bem, irmãos, eu estou trazendo esse vídeo para vocês de extrema importância e alerta, pois no dia 29/10/2014, o vídeo que o Francisco surpreende mais uma vez a humanidade, né? Ele afirma que Deus não fez o mundo como uma varinha mágica, né? Então, Francisco reconhece a teoria da evolução e o Big Bang, né? De Darwin, Charles Darwin, né? Aquele ateu maçom que introduziu essa irresponsável teoria da evolução, né? Negando a criação. Então, eu gostaria de colocar o vídeo para que vocês possam analisar por si só, e aí vamos fazer os comentários aí devidos, porque o Eterno mandou o Messias, seu filho, para desfazer as obras do diabo, né? Desfazer a mentira. Então, eu acredito eu que também os servos do Eterno, servos do Criador da humanidade, ele também nos chama para defender essas verdades que estão ocultas e na mão de pessoas sem escrúpulos, né, e que não têm amor às pessoas, amor à humanidade, e que querem uma única religião ecumênica e um mundo globalizado tirano, né? Então vamos ver o vídeo e assim podemos comentar a extraordinária negação das Escrituras. Vamos lá. O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. A declaração foi feita na Academia de Ciência Pontifícia. Diante de vários estudiosos e acadêmicos, o Papa disse que a criação do mundo não era obra do acaso, mas derivava de um princípio supremo de criação por amor, e completou: O Big Bang, que hoje se põe all'origine del mondo, não contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Antes de Francisco, os papas Pio XII e João Paulo II já haviam se declarado a favor das ideias do evolucionismo. A comunidade científica acredita que o Big Bang, explosão ocorrida há 13 bilhões de anos, deu origem à expansão do universo. A teoria da evolução, citada por Charles Darwin em 1800, prega que os seres vivos se transformaram de acordo com a adaptação ao meio ambiente. Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da... Bem, então tá aí, irmão. Está aí mais uma revelação da agenda papal e, acredito eu, a agenda Illuminati, que estão trabalhando para trazer um possível engano, né? Referente a alienígena. Então esse também tem um outro segundo vídeo que eu gostaria que vocês pudessem acompanhar até o final. Eu vou colocar também. Então Francisco, ele reconhece a teoria da evolução. Então, para quem não sabe, aí, a teoria da evolução é que nós viemos de uma bactéria e fomos evoluindo de macaco para homem, né? Então daqui a 1 milhão de anos nós já estamos com 4 braços, 4 pernas, né? Sendo mais ou menos X-Men. Então é mais ou menos essa teoria que esses ateus e esses
essa seita evolucionista prega, né? Então ele prefere acreditar nesse homem que também foi um responsável trazendo essa teoria, né? Juntamente com esses outros homens que são da mesma ideologia e doutrina satânica, né? E que negam a Bíblia, né? Que querem trazer essa nova ordem mundial. E esses falsos profetas que estão trazendo esse engano. Então, analisando bem esse vídeo de Francisco, ele é um possível homem da indicação do Oscar de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é o iníquo que vai trazer essa apostasia e negando e batalhando contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Então ele parece acreditar mais nesse Darwin, né? Deixa eu colocar para vocês aqui, nesse homem ateu maçom que nega a criação do universo, né? Então ele prefere acreditar mais nele, na teoria dele, do que a teoria de Cristo, né? De Paulo, de Pedro, de Lucas, de Mateus, próprio Yahushua, Jesus, que fala claramente sobre a criação e não a evolução das espécies, né? Então, nessa repostagem, o discurso de Francisco, sutilmente, ele está negando, de maneira sutil, né? A origem do Jardim do Éden, né? Também a criação, né? Então, Francisco reconhece a teoria dos ateus maçom Darwin, um responsável que traz aí essa teoria da evolução. Bem, as escrituras do Novo Testamento e o próprio Yahushua, Jesus, falam de Adão e Eva, que existem como homem e mulher, foram criados, né? Até mesmo existe uma árvore genealógica do próprio Salvador, né? Então Francisco prefere usar essa teoria, né? Publicamente ele vem trazendo esse engano, pois existe uma ideia, porque está lá em Apocalipse, porque todos eles têm a mesma ideia, né? Trazer aí um engano sobre a evolução, a escritura, e também um Jesus deles alienígena. Jesus foi implantado em Maria, ele é um alienígena, né? Então isso que eles vão trazer mais pra frente. E nesse segundo vídeo eu vou colocar para vocês, que também saiu aí na reportagem da TV Cultura, agora dia 31 de outubro. Então eu gostaria que vocês pudessem ver. Então por isso o mestre fala que viriam muitos falsos profetas, falsas doutrinas, né? Trazendo heresias, blasfêmias e abominações, e fazendo que a palavra de Cristo, e também tornando Cristo um mentiroso, né? Sendo que o próprio Cristo falou que ele fala sobre Adão e Eva, né? Jesus fala de Adão e Eva como pessoas, né? Com certeza, esses escritores do Velho e do Novo Testamento e o próprio Messias, eles falam sobre a criação e não a evolução. Então Francisco, discretamente, vemos claramente que ele está implantando essa ideia de tirar as escrituras, né, para colocar uma doutrina satânica dessa agenda Illuminati. Bem, irmãos, eu gostaria que vocês pudessem analisar bem quem é este senhor aí que está aí atrás, esse Charles Darwin, qual foi a proposta dele e se tem alguma coerência sobre essa ideia. Então, parece que além de Francisco também querer receber esse troféu do homem do pecado, o filho da perdição, em 2 Tessalonicenses,
Há também esse homem também aí que traz aí essa arca da aliança dele, né, e esse templo dele, para profanar o verdadeiro templo que foi o Messias, e que nunca mais devemos falar nem desse templo e nem dessa arca da aliança, que foi uma sombra para o verdadeiro templo e a verdadeira arca da aliança, a verdadeira aliança que foi feita o sangue de Messias no madeiro. Então, vamos tomar muito cuidado, porque nos últimos dias este homem do pecado, ele traria esta apostasia, né? Então, parece que Francisco está querendo, com essa ideia, ajuntar tanto os evangélicos, católicos, os maçons, os evolucionistas, os que acreditam em vida fora da Terra, né, para cultuar essa teoria e essa ideia ecumênica de que vai haver um alienígena. Então, o que nós viemos passando já desde 2013, os vídeos que vocês estão aí acompanhando, então faz desde 2013 do canal, que Francisco está querendo aí trazer todas essas doutrinas pagãs, seitas e espiritismo dentro de uma religião ecumênica, mas chamando a todos, menos o Criador do Universo e o Salvador. Ele não foi convidado para essa reunião, né? Ele vai ficar de fora, e os que também estão tentando trazer essas verdades também vão ficar aí de fora ou perseguidos, né? Como o mesmo Salvador disse, se eu, filho, fui perseguido, imaginem vocês o que vão fazer com vocês. Então, eu vou colocar o segundo vídeo aqui, irmãos, para que vocês possam já ficar em alerta, pois as coisas estão acontecendo sem precedentes, né? Então parece que vai ser por esse caminho mesmo que eles vão trazer aí talvez um impacto grande. Não estou afirmando nada, mas pelas evidências e pelos fatos que estão trazendo aí na mídia e televisão, e ele mesmo, da boca dele está saindo essa mentira. Então, gostaria que vocês pudessem aí analisar esse terceiro vídeo e tire sua conclusão aí, e eu volto já também a comentar. Depois de reconhecer a existência de vida extraterrestre, a NASA resolveu preparar astronautas para se comunicar com alienígenas. Os detalhes com a correspondente Laís Duarte. Símbolos, desenhos, imagens misteriosas. Sinais que até hoje são encontrados em vários cantos do mundo. O mais recente foi descoberto no último domingo em Ipuaçu, oeste de Santa Catarina. Foram feitos numa plantação de trigo. Os mais antigos datam do século XVII. Cientistas defendem que 80% desses agroglifos, como são chamados, são montagens, fraude, mas consideram que 20% são mensagens de outra forma de vida, já que não há marcas da mão do homem. Porém, até hoje, o significado desse fenômeno é um mistério. A NASA acredita que esses desenhos são feitos por aliens como preparação para um futuro contato. Essa teoria está neste livro sobre comunicação extraterrestre da Agência Espacial Americana, lançado há 4 meses. A publicação deixa de lado a astrofísica e explora maneiras de compreender uma cultura fora da Terra. Aborda vários tipos de contato sonoro, visual, ondas magnéticas, símbolos e elementos matemáticos, e insinua que astronautas já estariam recebendo treinamento sobre essas formas de comunicação. Essa é a segunda vez que a Agência Espacial Americana fala em vida inteligente fora da Terra. Para a NASA, essa hipótese deve ser confirmada em, no máximo, 20 anos. Neste encontro em Massachusetts, os cientistas reconheceram a existência de 100 milhões de planetas na Via Láctea, com condições de abrigar vida. Imagine a surpresa que teremos quando a raça humana se der conta de que não está sozinha no universo. We may no longer be alone in the universe.
Disse Matt Montague, diretor do Instituto de Ciências Espaciais de Baltimore e responsável pelo lançamento de um satélite que vai rastrear extraterrestres. O contato pode estar mais próximo do que se imagina. Há 3 semanas, a imagem de um objeto não identificado na órbita da Terra foi registrada pela câmera acoplada à ISS, a Estação Espacial Internacional, que faz transmissão ao vivo no site da NASA. Diante dos questionamentos, a agência americana desligou a câmera por algumas horas. Para Kathleen Lewis, a curadora do Museu Espacial de Washington, é mesmo uma questão de tempo. Ela conta que telescópios espaciais e satélites rastreiam água e combinações químicas que permitam a existência da vida. Procuram encontrar planetas para... Em 20 anos, estou convencida disso. Ela vai ser convencida a ser enganada, né, por Satanás. Então, ela está sendo enganada por Satanás porque ela não acredita nas palavras, nas escrituras, e acho que nunca leu a Bíblia para falar uma insanidade dessa. Bem, irmãos, então estamos aí trazendo mais umas informações para vocês. Este homem aí, que é o Charles Darwin, que segundo algumas informações, né, o avô desse homem, esse Charles Darwin aí, foi maçom, né? Então Charles Darwin colocou em prática algo que já havia sendo arquitetado pela maçonaria, de trazer aí essas teorias, né? E Francisco, pelo jeito, também está colhendo esse engano, né? E descartando, como Edir Macedo também descartou o Messias. Então eles não precisam mais da palavra do Eterno, né? Então eles vão trazer as suas próprias teorias e cientistas que são muito fraudulentos, que já trazem engano há muito tempo. Então eu gostaria de também agora trazer para vocês que esse ateísmo e esse evolucionismo é espírita, né? É uma seita espírita maçônica. Então, para você começar a enxergar as coisas que estão se formando e o cenário que eles estão trazendo para a humanidade, que vai vir com impacto. Então eu vou colocar mais um vídeo para que vocês possam já ficar em alerta e prestar atenção sobre as coisas que estão vindo. Eu já coloquei um vídeo já no passado, aqueles 2 irmãos que foram visitar o telescópio chamado Lúcifer, lá nos Estados Unidos, né? Que eles estão aí já entrando em contato com essas forças demoníacas, que eu acredito que são demônios, né? Então eu acredito que existam seres de outras dimensões que exercem influência na nossa realidade, né? Então esse vídeo acho que vai explicar um pouco dessa ideia, né? Então que a palavra indica que o texto vão trazer um engano muito grande e que haverá nos céus sinais espantosos, né? Então acredito eu que vai vir coisas espantosas no céu, que são já não basta esses rastros químicos que estão aí em cima da nossa cabeça, já estão aparecendo muitos avistamentos de OVNIs, né? Então vem esse grande engano nos últimos tempos que pode vir sobre a humanidade. Não estou afirmando, mas parece estar indo para esse caminho. Então existe algo muito profundo e sombrio em cima dessas ideias, né, de revelações da NASA, juntamente a NASA, que é um órgão respeitado, né, e vai trazer aí, já vão visitar esses alienígenas. Então não sei como eles vão trazer essa ideia ou essa ideia holográfica de alienígena, né, de trazer um Messias alienígena, pois já vieram com a mentira que foram para a Lua. Então, mas essa mentira nós temos que ficar calçados aí e firmes na rocha, que é a palavra, né? Então eles vão trazer aí, juntamente com a NASA e o Vaticano apoiando essa insanidade, vão trazer essas mentiras para a humanidade. Então você possa espalhar esse vídeo, essa ideia, e procure entender o que está acontecendo, né? Então muitos irmãos estão também acreditando em alienígena, porque estão sendo abduzidos pelas teorias satânicas desses homens, que também estão semeando isso na internet e sutilmente, e eles estão abraçando e fazendo vídeos em cima dessas ideias.
Então, juntamente com a ONU e o Vaticano, todos esses filmes sobre Alien, né, nos cinemas, condicionam as pessoas a acreditarem fielmente sobre isso, né? Então, vamos assistir mais esse vídeo aqui, para que você possa ficar em alerta sobre essas insanidades. Nations is getting ready for a contact with aliens from outer space. This is Moslin Othman. She's out of Malaysia. She will be Planet Earth's first interstellar diplomat. The Vatican has reached beyond Catholics, but they're trying to prepare the world. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war?
pessoal, esses vídeos aí, o objetivo é apenas alertar a vocês sobre um possível engano que vai ou pode vir aí sobre a humanidade, né? Então eu já tinha colocado esse vídeo do Sid Roth para que vocês pudessem acompanhar essa entrevista que eles tiveram. Então eu vou colocar mais uma vez para que vocês possam aí analisar aí, né, que ele possa ser uma possível farsa sobre uma invasão alienígena no futuro, né? Isso não quer dizer que isso vai acontecer ou possa ocorrer, né, com certeza, mas o vídeo que iremos assistir sobre o Sid Roth aí, parece que a agenda Illuminati papal está sendo empregada aí na sociedade, né? Sutilmente eles estão empregando as pessoas a negarem ao verdadeiro Salvador e ao Messias. Então, pessoal, eu gostaria que vocês pudessem entender que o Messias, ele vai vir como um ladrão, como ele disse em 2 Tessalonicenses, e como em Paulo já falou, como Apocalipse, não todos os olhos vão ver, mas não vai ser assim como eles estão anunciando esse alienígena, né? Esse é o ladrão que vai vir primeiro. O Messias vai vir para restaurar e dar a vida eterna, e os elementos da terra vão se abrasar. A terra vai pegar fogo, lua, todas as coisas vão ter terremoto, vão ter asteroides caindo. Então não vai vir, ele não vai vir para salvar a humanidade ou salvar a terra, ele vai vir para o seu julgamento. Então aqueles que fizeram o bem irão para a vida eterna, e os que fizeram o mal para a perdição eterna. Então vamos analisar mais uma vez esse vídeo, irmãos. Para muitos que estão aí entrando nos nossos vídeos e chamando-te de louco, de perturbado, de alienado, de religioso, mais uma vez eu falo para vocês que eu não defendo nenhuma religião, porque a única religião verdadeira é aquela que vai visitar os órfãos nas suas tribulações e as viúvas nas suas tribulações. Essa é a verdadeira religião e a única que está escrito lá em Timóteo. Então vamos lá, irmãos, vamos ver mais um vídeo para desfazer as obras de Satanás e desses líderes que estão em peles de ovelhas, trazendo uma apostasia e a mentira e o engano para a humanidade. Vamos lá. About great delusion, because people won't have a love for the truth. You know, the Bible warns about great delusion because people won't have a love for the truth. They're going to accept lies in the last days. And I believe that what you're about to hear will totally change your paradigm on the end times. Now, the question that I have, what have you uncovered from records in the Vatican about aliens? I mean, it blows my mind that they're even researching such a subject as this. Well, the records in the Vatican go back centuries. Actually, I wrote 2 chapters of history concerning the Vatican's interest in extraterrestrials. They have a whole theology developed around what they call the principle of plenitude, meaning anything that God could do, he would do. So they consider the existence of aliens an inevitable consequence of God's omnipotence. Now, you've actually researched with Vatican astronomers. What do they tell you? Yeah, it's extraordinary. We even had the opportunity to go to Mount Graham in Arizona, which is where their Vatican Astronomical Technology Telescope, called that, where it's at, where the Vatican's astronomers study the deep space. And in the course of doing that, getting permission through the Arizona State University to go there to meet with their astronomers, the Jesuits who are there,
we also got access to top astronomers that work in Rome, including an astronomer by the name of Guy Cosmonago. He's one of the top astronomers for the Vatican. What was the major thing you got from your interview with him? Oh, well, two major things. One, he says without apology that very soon the nations of the world are going to look to the aliens for their salvation. Now, when you make a comment like that... Did you just hear what he said? Does that show you how fast things are moving and how we're really in the last of the last days? And then, of course, you want to get behind that, right? You want to find out where are they coming from. So he agreed to be interviewed 5 times from Rome, and then gave us documents which are not available to the public that outline what much of the inner thinking of the highest level theologians and astronomers at the Vatican believe now, including the idea that Jesus might be the son of a star child. Now, when we ask him what is a star child, right? They're talking about an alien intelligence from another world, and that the birth of Jesus Christ, the virgin birth, was in fact comparable to an abduction scenario in which these aliens used the Virgin Mary to create Jesus. And this is one of the ways in which they're combining the idea that we are soon to be visited by an alien savior from another world. Hold that thought. Wait till you find out about the Vatican astronomer saying he's operating with Project Lucifer. Okay, I promised you we would find out this great Catholic astronomer, the #1, is operating with something called Project Lucifer. What is that? Well, up on top of Mount Graham in Arizona, there's an observatory complex. It consists of 3 very high-powered telescopes. One is the Vatican Advanced Technology Telescope. There's a radio telescope, and then there's one called the Large Binocular Telescope. This is the most powerful telescope in the world. In fact, they told us they can get better images of space than the Hubble Space Telescope can. Now, attached to this telescope is an infrared camera named Lucifer, which is really a kind of an odd name for a camera. And from the information that we gathered, this thing was named by the Max Planck Institute and some German astronomers. But the Vatican is part of this conglomerate up there, that they're all working together. Now, what this instrument's used for is astrobiology, for looking for exoplanets, looking for other worlds. And the infrared spectrum is also very useful for seeing things that can't be seen with the naked eye. And many UFO researchers have noted that you can see a lot of ships and entities that you normally can't see. Tell me about what the Vatican astronomers are telling you, or what others, experts, I mean, you had a research team. Right. Tell me a few of the things they're telling you. Well, first of all, the day that we spent on Mount Graham, the entire day there, we had the Jesuits speaking to us face to face. We also had systems engineers. It was astonishing, the access that they gave us. And one of the things we found amazing in the use of the Lucifer device and even the other telescopes is how commonly the astronomers spoke of UFOs. We were just taken back by the fact that it was almost a nuisance to them that there are so many. It's demonic. Why would the Vatican be studying this? Yeah, well, not only are they studying it, Corrado Balducci, who was the spokesman for the Vatican, he was their official mouthpiece concerning the alien presence, not just the reality of aliens on other worlds, but an alien presence that is here on Earth now. You can go to YouTube and watch his shows on Italian television when he spoke for the church and said that the church was using its embassies around the world to compile information, a case study, if you will, on what the aliens are doing on Earth now. So the belief system is deep, regardless of what you or I might make out of it. And I got to tell you, especially when it comes to aliens,
alien abduction. I am convinced that we are talking about demonic activity, not intelligences from another world, maybe from another dimension. And they're moving in and out of our reality. They certainly have a conspiratorial plan that might even involve human hybridity. There's a lot to the study. That's why it took us thousands of pages and 6 investigators, and I had to bring a theologian on to make sure that I didn't get off track, right? But what they're saying to us now is it's going to affect Christian belief. There is a professor for the Pope's University in Rome, and he is a very highly respected intellectual. His last name is Tanzaniti, and he has written a paper now in which he is saying that very soon, not right in the beginning, we won't have to deny our Christian faith in the beginning. But there is information coming from another world, and once it is confirmed, it is going to require a rereading of the gospel as we know it. And that's the kind of information that we are receiving from the highest levels of Vatican intelligentsia. Where's this headed, in your opinion, after all this research? I think it's headed towards an imminent great deception. I think they either know something or they suspect something, and that's why they're preparing the Catholic faithful. And of course, the Vatican has reached beyond Catholics. Então, irmãos, estamos vendo claramente aqui que as revelações e as evidências que são plausíveis estão, parece, sendo apontado. Então não podemos descartar as evidências assustadoras e sombrias, né, que apontam um possível e grande engano em escala mundial, global, que é um engano onde jamais visto sobre a Terra, né? E que pode abalar a religião, né? As pessoas que já não querem seguir mais o Cordeiro mesmo, né? Então vai abalar a ciência, os doutores, né? Então as forças que estão se colocando aí à frente desses líderes dessa elite global, isso vai ser nociva à humanidade. Então, o conselho que eu dou para todos vocês que estão aí no nosso canal, que você possa ler e compreender as Escrituras, entenda que muitas pessoas vão ser enganadas, então, como nos tempos de Noé, poucos foram salvos, né, no dilúvio. Então, o Messias deu uma referência a Noé sobre essa trágica situação que vai acontecer, infelizmente, porque vai haver uma operação do erro, né? Então, como eu já coloquei para vocês, que Paulo ele está falando sobre um homem que vai trazer essa mentira, essa iniquidade para a humanidade, né? Vão trazer aí essa apostasia. Então ele está falando que, deixa eu colocar aqui, vamos ver a revelação, os ensinamentos que Paulo Shaul, o tempo iníquo, o homem do pecado, e qual o tempo que esse iníquo vem, e qual o tempo ele realmente vai e quer se assentar, ou já está se assentando, né? Já postei esse vídeo para vocês, espero que vocês compreendam, tentam entender essa 2 Tessalonicenses, versículo 2 ao 9, né? Então, ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Jesus Cristo, o nome blasfemado, mas a essência ainda é a mesma. É Yahushua, nós já sabemos que a Meretriz mudou o nome. Que não nos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Cristo já estivesse perto. Ninguém desengane, ninguém de maneira alguma vos engane, como esses homens estão enganando há muito tempo aí, e ainda vão trazer aí essa farsa de alienígena aí.
porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Como eu disse para vocês, irmãos, esse Francisco está trazendo uma apostasia mundial aí, ajuntando, acolhendo toda a doutrina evolucionista, a doutrina satânica da maçonaria, doutrina espírita, doutrina evangelho entre aspas, né? E usando o nome ainda de Jesus para trazer esse engano, né? Para trazer um Jesus mitra, mentiroso, enganador. E não é assim que ele vai vir. Então, que você não saia para ver no deserto, não veja na televisão, no seu quarto, no templo, porque não é assim que ele vai vir, como esses homens já estão anunciando aí. Então, essa que é a proposta que Paulo está passando para nós. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, que se levanta contra toda a verdade, toda a doutrina da palavra santa, a água limpa, clara das Escrituras. Como Deus, no templo de Deus, que é você, que é nós, com mentira, com engano, querendo parecer Deus, tá vendo? Ele, com arrogância, ele está defendendo essa teoria satânica de ateu, de mentira sobre a evolução, sendo que nós fomos criados, né? A palavra, os fundamentos da palavra nos diz isso, né? Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia que quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que eu detenho, para que seu próprio tempo seja manifestado. Quando vier também essa apostasia, porque já tem aí esse templo do Salomão, que Satanás está fazendo confusão na cabeça das pessoas, né? Traz aí essa doutrina dessas igrejas também, que são todas da mesma organização, da mesma elite global aí, que traz esse dízimo que não é para os tempos da nova aliança, porque Jesus nem era da tribo dos levitas, era da tribo de Judá, e Moisés não falou nada sobre isso. Então, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, irmãos, gostaria que vocês pudessem se atentar às coisas que estão trazendo, né? Então você vê que esse vídeo ele é bem claro sobre essas coisas. Eu não sei, eu acredito que mesmo se esse homem estiver trabalhando para essa elite, ele vai se contradizer, porque ele está trazendo essas informações que já está sendo divulgado aí na TV Cultura, nas revistas. Acho que na Europa já está tendo mais evidência e mais noticiário sobre isso aí. Mas esse vídeo aqui eu achei interessante, porque o próprio jesuíta lá está falando que nós vamos ter que reescrever a Bíblia, né? Vamos ter que... como é que ele disse aqui? Eu vou colocar novamente esse texto aqui. Então temos que negar a nossa fé cristã e começar a adorar essa entidade. Então vamos à luta, não se engane, não seja covarde. O Apocalipse lá não entrará no reino dos céus nem os covardes, nem os tímidos, nem os mentirosos, os homicidas, os beberrões e idólatras e esses adoradores dessa doutrina satânica. Ok, irmãos? Eu vou colocar mais um vídeo para que você possa entender essa mentira da evolução, essa teoria da evolução. É um vídeo que eu estou agregando ao nosso assunto aqui, para que você possa abrir sua mente e seus olhos para as verdades das Escrituras e do nosso Salvador que está para vir, não desse jeito que eles estão trazendo. Então, como está escrito aqui, quem comete o pecado é o diabo, com mentira, com falsa doutrina, com falso evangelho. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho do Eterno se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ok, irmãos? Então, fique na graça do Eterno Salvador, defenda o seu rei, defenda o seu Salvador, porque ele vai vir. Não essa farsa mentirosa desses satânicos enganadores. Um abraço. Até o próximo vídeo. E como eu falei para vocês aí, eu vou ver se eu faço vídeo referente a esse milênio, se der tempo, se o nosso Pai Altíssimo nos permitir, né? Sobre esse milênio também, que muita gente está esperando
ele vir reinar, sendo que ele já está reinando há muito tempo no seu coração, aquele que aceita a palavra verdadeira do Eterno. Valeu! Lucas e o próprio Jesus, que falam nitidamente em Adão e Eva. Ele não fez uma análise sobre Adão e Eva dentro da própria Bíblia, porque os escritores do Novo Testamento e o próprio Jesus, caro amigo, falam de Adão e Eva. Existe até mesmo uma árvore genealógica do próprio Salvador. De Edgar Monde, lá dos Exilados de Capela. Olha só, então ele prefere usar como base aí o Exilados de Capela, né, do que considerar Paulo, Lucas e o próprio Jesus, que falam nitidamente em Adão e Eva como pessoas. E com certeza estes homens, esses escritores aí do Novo Testamento, do Antigo Testamento e o próprio Yeshua, eles na verdade aceitam Adão e Eva como pessoas criadas por Deus. Então essa é uma maneira discreta de se negar a Bíblia. O Severino ele está de maneira sutil dizendo assim: a Bíblia não serve para nada. Ele está usando de uma maneira sutil, quer dizer, seguindo os passos de Kardec e Denis, que também espezinham a Bíblia. Denis, por exemplo, chega a dizer em Cristianismo e Espiritismo que nem mesmo o sangue de um Deus poderia resgatar alguém de alguma coisa. Então estes homens nada têm de cristãos. Eram maçons, na verdade. Tanto Kardec quanto Denis eram seguidores de Albert Pike, um dos maiores propagadores aí da maçonaria, que por sinal é satânica, né? O Chico Xavier, né? O Divaldo Franco e até mesmo Alziro Zarur, não sei se eu posso enquadrar ele aí. Na verdade esses homens são propagadores do quê? Do satanismo, camuflados aí de cristãos, né? Então, gente, o criacionismo, na verdade, porque o espiritismo ele é evolucionista, né? O criacionismo é uma doutrina básica dentro de toda a estrutura do pensamento bíblico. Se nós removermos os primeiros 11 capítulos do Gênesis, né? Se nós não os tomarmos como são, na literalidade que eles possuem, nós estaríamos praticamente jogando a Bíblia toda pela janela. Por quê? Porque o que vem depois é praticamente construído em cima dessa base. Porque se não houve criação do homem, né, se o homem, na pessoa de Adão, não caiu, espiritualmente falando, se não existiram os personagens bíblicos, né, como Caim, Abel, Sete, Enoque, Noé, né, até Abraão, como falou lá o Severino, se tudo foi simbologia ou mitologia, como disse Kardec, por exemplo, que Adão foi um mito, então o Evangelho, o Novo Testamento, não passa mais do que uma fábula. Né? Daí então, a vinda de Yeshua à Terra foi apenas que algo interessante, dividiu a história, né? Trouxe ensinamentos de boa moral e pronto. E a morte vicária na cruz, né? Quer dizer, e a relação entre o primeiro e o segundo Adão, esse segundo Adão sendo Yeshua? Ora, se o primeiro Adão foi mito, por que Paulo faz analogias entre Jesus e o mito? Tem cabimento? Diz ele, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O segundo, espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. O que é alma vivente? Não seria uma pessoa? O primeiro Adão, homem, alma vivente. Né? Logo então, Adão, na verdade, ele foi uma pessoa e não um mito. Diz assim a palavra, de um só fez toda a geração dos homens. Atos 17:26. De um só. Quem é esse um? Só pode ser Adão.